Leitura de Lucas 15, 1, 3 e depois 11, 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar e o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados o meu pai tem? Pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e coloca um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram-se as festas. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu uma música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci uma qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse filho, que esbanjou teus bens com prostituta, mata para ele um novilho cevado. Então o pai lhe diz: Filho, tu Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele é muito forte para comigo, né? Eu tive uma cena muito semelhante a essa, e por isso ele mexe bastante comigo, porque eu me vi no filho mais velho, né? Há muitos anos atrás, a minha irmã, adolescente, eu tinha apenas acho que uns 12 anos, ela fugiu de casa, ficou 3 dias fora. E nesses 3 dias, tudo que a minha mãe sabia fazer era chorar. Chorava, chorava, chorava. E toda vez que eu chegava perto, abraçava ela e dizia: Mãe, não chora assim. Ela dizia: Choro, minha filha, porque eu cuidei tanto do filho dos outros e não cuidei de vocês o suficiente. E aquilo me dava uma raiva, porque não era verdade. A minha mãe sempre estava presente conosco. E vê-la sofrer daquela maneira, para mim, era como a morte. E eu fiquei com muita raiva da minha irmã. Enfim, 3 dias depois encontraram ela exatamente como a minha mãe tinha mostrado. Porque a minha mãe era sensitiva.
E a gente não escondia nada dela. E os policiais já tinham ido no local e minha mãe falava para eles: volta, porque ela tá lá. E aí no terceiro dia, ela falou: volta e olha em tal lugar. Ela está lá. E eles olharam e realmente ela estava. E quando ela chegou, a minha mãe só sabia abraçá-la e perguntar se ela estava bem. E dizia que a gente ia para casa, ia ia pedir pizza, que era uma das coisas que a gente muito gostava. E eu com uma raiva que eu não conseguia nem olhar para minha irmã. E aí minha mãe chegou para mim e falou assim: filha, abraça ela. Abraça ela, que talvez por ela ter fugido, talvez a gente não foi o que ela precisava. Você não foi a irmã mais velha que ela precisava e eu nem não fui a mãe que ela precisava. Eu tinha uma raiva porque não é, em relação a mim podia até ser, mas a não da minha mãe. Mas eu me vi naquele momento nessa resistência do filho mais velho. E por incrível que pareça, eu sou a mais velha. Porque a gente está tão próximo aos nossos pais, a gente quer tanto fazer as coisas certas, que às vezes a gente se anula. Não é o pai que não deu o cabrito, é nós que não pedimos. Às vezes a gente se anula, né? E não é que o pai não quer oferecer para nós a mesma coisa, é que ele acha que a gente não precisa. E o pai, nesse momento, achou que ele era ciente, o irmão mais velho, de que tudo que estava ali era dele, né? Mas aquele que estava perdido também fazia parte da vida deles. E mesmo que ele tenha tido uma cabeça de vento, feito tudo o que fez, ainda continuava sendo filho. Que bens materiais jamais, né, é maior do que uma vida humana, né? E Jesus deixa isso muito claro, é que a gente pode gastar toda a fortuna do Pai, mas mesmo assim, Ele deseja que a gente volta para casa, né? Deseja que a gente esteja do nosso lado. E nessa época de hoje, a gente olha muito para um mundo onde não aceita nada de diferente. E muitas vezes a gente se coloca no papel desse irmão mais velho para a nossa humanidade, com julgamentos preconceituosos, com críticas abusivas, com, com um excesso de cobrança de perfeição, esquecendo a misericórdia, a compaixão, o amor e a acolhida, que esses deveriam ser os sinais de alguém que ama muito a Deus. E que nós possamos sermos irmãos mais velhos para os irmãos mais novos que estão aí na nossa humanidade, mas aquele irmão que acolhe, aquele irmão que ama, aquele irmão que sabe que errar é humano, mas perdoar é divino. Um beijo e até a próxima.